Eu quero. Oi, alguém que falou alguma coisa antes? Então, não, essa moça, Natália, que entrou, é a mesma que estava falando lá no chat, que ela não estava conseguindo entrar? Isso, exatamente. Ela mesma. Obrigada, Érica. Imagina. Tá, ok. Eu já vou dando um aviso para vocês. A clínica de prototipagem, como que ela vai funcionar sempre. Se na segunda-feira a gente analisa os fundamentos e discute os fundamentos teóricos, né? Conhecimentos que vocês vão utilizar para o projeto de vocês, o foco da aprendizagem é sempre o projeto da semana, né? Então, vocês já definiram lá a marca projeto de vocês, e aí em cada semana a gente vai fazer uma tarefa relacionada a essa marca projeto, que permite com que vocês tenham, ao final, o seu plano estratégico completo para a tua marca projeto. Então, dessa semana, é justamente os seus primeiros jabs. É o conteúdo que vocês vão pretender utilizar como uma ação dentro do teu plano estratégico, que é vender o teu serviço, a tua ideia, o teu projeto, seja o que for. Então, na segunda-feira, a gente discute os aspectos teóricos, e aí, tema geral. E na quarta-feira, hoje, o que eu vou fazer? Eu pego de 2 a 3 projetos da semana que foram postados, trago para a gente analisar eles. A gente vai conhecer um pouquinho o que é o projeto deles, o que foi feito de jab, e a gente vai fazer uma crítica nisso, né? Sugestões, dicas. Então, é justamente como melhoria. E aí, o que acontece? Quem apresentou o projeto, e vai ser aquele escolhido para justamente ser ele refinado, né? Ter ele, o refinamento dele, então faz anotações, etc. Depois vai ficar as anotações e a transcrição vai ficar disponível, mas você pode, de repente, usar justamente um bloco de notas, uma caneta para fazer seus insights. E aqueles que não terão o projeto discutido usam as dicas e sugestões dos outros para olhar para o seu e refinar o seu. E a ideia é que, então, vocês tenham até domingo para postar o projeto de vocês lá refinado. Essa semana, qual que é o projeto que vocês têm que entregar? É justamente os seus primeiros jabs. Que conteúdo de valor que vocês vão querer entregar para o seu cliente. Ok? Então, vamos começar agora, efetivamente, essa aula. A Érica quer falar alguma coisa? Pode falar, Érica. Então, mas a gente pode também, por exemplo, depois interagir com os nossos pares. Vamos por, pensei em alguma coisa que me deu insight, por exemplo, no da Lupita, e trazer também na plataforma, beleza? Perfeito, exatamente. Vocês têm lá o tópico, né? O tópico 1 vai ficar aberto, não só agora, porque vocês podem ter insights agora, mas daqui 3 semanas vocês aprenderam um conceito novo e fizeram uma conexão lá para o projeto. O que é importante? Ao longo dessa formação de vocês vão ter todos aqueles tópicos comentados, e isso é uma riqueza sem fim, né? Um referencial de oportunidades, de experiências trocadas que vocês vão poder utilizar futuramente para vocês, tá? Depois eu vou tentar fazer um documento final com tudo isso para ficar disponível para que vocês possam acessar no futuro. Então vamos lá. Hoje nós vamos começar essa nossa aula, essa nossa clínica de prototipagem, né? Basicamente analisando os casos do Herbert, da Lupita e da Alana. E o objetivo não é, como posso dizer, ver o que é. O que nós vamos buscar nesse processo são 3 aspectos, porque eu escolhi eles, né? Porque a gente vai aprender como vender aquilo que não é tangível, ou seja, vender o intangível. Vamos como começar sem recurso, não tenho dinheiro para começar, como que eu vou fazer isso? E depois como vencer o perfeccionismo, porque cada um dos cases tem essa situação. Então, eu vou pedir para o Herbert falar rapidamente, Herbert, 1 minuto, o teu projeto, o que foi o teu projeto que você colocou? Tem como? Talvez tenha muito barulho aqui. Não sei se está de boa de me ouvir. Não, pode falar, pode falar. Tá bom. 1 minutinho para você falar o seu projeto. Tá, o meu projeto, eu acho que a parte mais importante que eu me utilizei dele foi o método AIDA, e de chamar atenção, de intenção, enfim, a minha ideia era de vender o meu trabalho como diretor, como head de captação, como coordenador de set, essas coisas que eu já trabalho hoje em dia.
e, como eu tinha dito, de São Paulo e tal. Eu tentei colocar, eu admito que eu utilizei a ajuda do ChatGPT, porém, eu sempre tenho algumas coisas, por eu já trabalhar nesse meio, eu tenho alguns problemas com certas frases e, infelizmente, eu não estou com o meu trabalho aqui em frente para poder lembrar exatamente, mas sabe aquilo de não é isso, é aquilo? Ou resultado? Eu não sei porque a palavra resultado já está tão maçante para mim, em que soa muito artificial. Aí eu tentei chamar algo mais real, de mostrar o que eu sou. Por exemplo, eu uso ao mesmo tempo que eu uso palavras que são profissionais, eu uso coisas em que é mais tranquilo de se ouvir, sabe, para se aproximar das pessoas. Enfim, é uma ideia de um vídeo curto, de até 1 minuto, onde eu me apresento como eu inicio com aquela parte de dor, sabe? Ah, você não sabe se portar em frente à câmera, ou você tem dificuldade de se expressar em frente à câmera. Foi esse momento que eu atingi a dor da pessoa. Em seguida, eu me apresento, eu falo que eu sou Herbert, eu sou head de captação, coordenador, e o meu trabalho é justamente fazer com que você seja bem representado em qualquer conteúdo para a internet que você faça. Eu quero que a pessoa se sinta confortável. Aí, em terceiro, eu explico um pouquinho o que eu faço, o meu trabalho, que é aquela parte de trabalhar com os diversos setores, identificar como a sua marca quer ser representada e como fazer isso. E no final, eu finalizo com aquela... Se você quer que a sua marca seja vista e que você queira ser bem representado, me chame, sabe, para ter aquele call to action. Ok. Se você tiver o meu texto em frente, eu ia pedir para você ler ele para mim, por favor, porque eu realmente não tenho ele na minha frente. Não, tá, fica E eu tranquilo. não me lembro exatamente como está escrito. Não dá para a gente ler o texto, né? Porque se fosse ler de cada um é um pouco extenso. Mas é pegar a essência. A marca projeto do Herbert é justamente o quê? É justamente ele, o brand persona, ele vai se vender, e aí como ele vai querer se posicionar? Lembrando que o caso dele é o seguinte, ele é referenciado, ele tem uma referência, ele é conhecido no mercado local, onde ele mora hoje, Cuiabá, e a marca projeto dele é justamente o Herbert, em São Paulo, ele se posicionar com essa marca persona, com seus serviços, com sua notoriedade, com a sua autoridade aqui. Então, esse é o desafio que ele vai encontrar. E para esse primeiro jab, ou seja, lembrando o que é o jab? Que o Gary Vaynerchuk fala, o jab, né? Você vai dando aqueles jabzinhos, aqueles conteúdos de valor genuíno, e numa hora certa você dá um gancho de direita. Ok. Então, esse primeiro conteúdo genuíno que ele quer mostrar, ele fala justamente isso. Ele utilizou a técnica AIDA de chamar atenção, toda a metodologia, o interesse, para justamente fazer um roteiro de um vídeo que ele quer publicar na rede social dele. Ok. Perfeito? Então, ele está tentando vender uma coisa que, em princípio, não tem valor. Assim, não tem valor, não é tangível, não é um objeto físico. Esse é o desafio dele. Aí eu pergunto para vocês. O Herbert, ele vai sair de Cuiabá para São Paulo e vai tentar se posicionar fazendo esse vídeo aqui. Eu quero ouvir vocês rapidamente. A gente sempre tem que ser um pouco objetivos nas nossas falas, não precisa ser todos, tá? Mas assim, com base no que a gente viu, Vaynerchuk, Kotler, Seth Godin, o que vocês acham que ele aplicou, que ele fez, que valida os fundamentos que a gente viu na segunda-feira? Pode falar, Isa. Eu vou até ler o comentário que eu deixei aqui, porque vai ficar mais resumido. Eu acho interessante o vídeo de apresentação, contudo, acho que as pessoas não têm tanta paciência para comprar conteúdos na internet. Pensando na ideia do Godin, é Godin? Godin. Sim, Godin. Do Godin, acaba não sendo uma vaca roxa, né? Por ter vários outros conteúdos também tentando vender, a pessoa só passa. Sinto falta também da troca de valor, que parece que está tentando vender, mas o cliente está na rede social, ele quer se entreter. Então, pensar em algo que seja divertido, ou trazendo uma história, algum problema que solucionou, fazer isso com a prática, em vez de apresentar o que está fazendo, né? O que faz, mostrar as coisas que faz. Então, eu sinto falta
dessa diferença, assim, desse... Eu acho que poderia melhorar. Quem mais? Não, vendo pessoas, eu falo. Herbert, todo material que vocês publicam, quem publica dentro do prazo, o que eu faço? Eu faço uma análise do material, que fica como referência para mim, e depois ele vai virar um documento para vocês, tá? Então, essas 3 pessoas que estão sendo analisadas hoje, depois vou enviar para vocês a minha leitura, minha análise, meus comentários, mas agora eu trago aqui para o grupo. Então, o Herbert, você se quer se posicionar como head de produção, correto? É isso que a ideia é justamente ele, né? As pessoas contratarem os serviços dele para elas fazerem algo difícil. O que é difícil? A gente vê conteúdos na internet, seja de entretenimento, seja para venda, seja o que for, acha que é fácil pegar uma câmera, juntar a luz, produzir um conteúdo e bingo. E de repente, não é tão simples assim. De repente, não é tão simples assim, né? E ele traz toda essa experiência que vai economizar o teu tempo, a tua curva de aprendizagem, para você conseguir ficar bom. Equipamento, iluminação, postura, fala, distância de câmera, posicionamento de luz, revestimento acústico ou tratamento acústico do local, roupa, cor. Ou seja, ele tem toda uma expertise por trás que fica difícil as pessoas perceberem. Só quem começa a fazer isso é que vê o quão é difícil. Então, o que ele está tentando vender é o seguinte, é tempo. Herbert, conecta nisso. O que você vende para a pessoa é tempo. O benefício não é um vídeo bom. Eu posso produzir um vídeo bom, só quanto tempo eu vou demorar para produzir esse vídeo bom, já que nosso projeto não tem dinheiro. O que ele está vendendo é tempo. É como você pode ganhar tempo contratando os serviços dele. Esse é o primeiro aspecto que você precisa analisar. E quando você fala em tempo, né, como você vai justamente mostrar para o seu cliente que esse serviço seu, esse intangível seu, ele tem valor, é algo notório, é algo que vale ser comentado. Para isso, você vai ter que explorar a criatividade e mostrar isso. Ou seja, como? E aí vem a minha sugestão, né? Nos outros, depois a gente posiciona. Algumas delas em vez de você falar o que você faz, mostra o que você faz. Você pega uma cena, pega um take, né? Divide ele no meio. Você vai mostrar a pessoa falando o áudio, fazendo a propaganda, o vídeo que for, e você embaixo, no vídeo de baixo, mostrando todo o cenário, toda a tua direção de cena que você vai estar fazendo por trás dela. Ou seja, todo mundo vê um vídeo bonitinho, mas ninguém vai ver o que está acontecendo. Era como se fosse um making-off do processo. Essa é uma sugestão para você mostrar de um conteúdo de valor. Porque é fácil você ver um monte de vídeo na internet e só ver uma pessoa. Mas os bastidores, que é onde você faz a diferença, onde você prepara toda a estrutura para que aquela cena seja boa, para que aquele vídeo seja bom e tenha impacto. Então, o que você produziu como ideia do seu jab, perfeito. Mas tenta aprimorar ele buscando justamente isso. Você vende tempo. O tempo precioso. O resultado que você fala é uma consequência. Mas o benefício do benefício, economia de tempo. Considera isso e aí a gente vai conversando depois. Quem chamou aqui foi a Érica. Pode falar, Érica? Isso daí que o senhor falou, né, a respeito da propaganda, eu também ia falar alguma coisa nesse sentido. E aí, conforme o senhor foi explanando, me veio a propaganda da C6 Bank, que era uma, se eu não me engano, era uma mulher que caminhava numa rua falando sobre um determinado cartão. E o que eu ia... Quando você trouxe toda essa narrativa, o que eu vejo, né? Qual é a autoridade, para qual é o público que ele quer entregar isso? De repente, ele começar exatamente com uma propaganda assim, de uma pessoa, né, com o aspecto daquele público que ele quer, fazendo esses recortes e depois mostrando, voltando a falar do tempo. Aquilo tudo que aquela pessoa economizou enquanto passou isso para ele. Não sei, sim, é uma sugestão. Porque quando a gente está falando agora, é justamente o formato. O que a Érica propôs é justamente um formato diferente, é a partir de você fazer a mesma produção. Ok? Perfeito? Alguém mais, Marcelo, sua vez? Bom, curiosamente, eu participei de algo assim similar. Claro
que foi já com uma empresa já consolidada. Mas o que essa empresa fez foi muito parecido com a ideia dele. Foi uma reinauguração de uma loja aqui em São Paulo, e o que ele fez foi exatamente isso. Ele fez uma gravação de depoimento de principais clientes ali, falando daquela loja, né? Citando aquela loja. E exatamente começou exatamente dessa forma. Ele fez primeiro ele começou mostrando como é toda essa estrutura de gravação, making off mesmo, né? Pegou todo mundo ali, mostrando tudo o que ia acontecer, e começou dessa forma aí. E cada participante, esses principais fornecedores, fizeram um depoimento referente à reinauguração daquela loja, né? Que assim, eu estou imaginando clientes que ele já tem na região que ele atua, falando do trabalho dele e ele mostrando todo esse making off. Foi isso que veio na minha mente, assim, porque funcionou muito bem lá, explodiu nas redes sociais. O nome da empresa é Elepox, tá? Se alguém quiser pesquisar, ele tem vários depoimentos e ele foi seguindo com essa proposta dele, mostrando o pessoal da loja com sacolinhas de presente, indo no entorno, para aquelas empresas no entorno, nós vamos reinaugurar. Eu sei que o negócio tomou um vulto muito interessante. Era isso que eu queria contribuir. Obrigado pela contribuição. Olha que interessante, tanto a fala da Érica quanto do Marcelo, e depois da Isa também, os três que pontuaram, vem no seguinte sentido de conteúdos. Cada um deles deu um jab, Herbert. Então, ou seja, a Isa, a Érica e o Marcelo deram mais alguns jabs para você, sugestões de outros jabs para você desenvolver. Então, a partir disso, quando você for agora olhar para o teu projeto final, para essa entrega que vocês vão ter que fazer até no domingo, refinar essa tua proposta da ida colocada, é justamente isso. Trazer essas soluções de jab, aperfeiçoar ou trocar, se for o caso, e justamente deixar isso guardado para que você possa usar em um outro momento. Ok? Vamos agora para o caso 2, que é o caso da Lupita. A Lupita, ela tem um desafio tanto da escassez quanto da identidade. Primeiro, por quê? A Lupita é DJ, mas ela tem uma vida dupla, ela também é CLT. Como nós vimos na apresentação dela, na verdade, ela é muito mais do que isso, né? Ela é poeta, ela é apresentadora, ela é mediadora, ela é palestrante, ela faz e acontece. E esse desafio é como ela vai, justamente, ela priorizou dentro da marca projeto dela, que eu pedi para ela falar, ela priorizou um aspecto disso. Sendo assim, Lupita, em 1 minuto eu quero que você me fale o que é a sua marca projeto e qual foi o jab que você desenvolveu para ela. Gente, estão me ouvindo? Perfeitamente. Tá ouvindo? Boa noite, então, a todas as pessoas. Eu tive esse desafio mesmo, e só fazendo um parênteses, hoje fazem 2 anos do lançamento do meu primeiro livro meu primeiro livro com meu primo, que foi com o Sérgio e a Cândida, da editora Paruna. Então, fazem 2 anos esse livro, então acho muito legal estar aqui hoje agora falando de outra coisa, porque eu e o Puga ficamos muito tempo construindo, né, identidade, tudo isso, então acho que isso é o reflexo. Mas, para esse momento aqui desse curso, eu escolhi a minha persona artística, DJ Lupe Trans, para poder me alavancar. Há 1 ano atrás eu fiz esse curso, né, voltado para pessoas trans, empregabilidade e inserção no mercado artístico cuiabano, e funcionou o curso, comecei a tocar e aconteceu. Então, achei que seria interessante pegar esse molde que eu já tenho aí, porque eu já fiz 10 shows de DJ, nem estava super rolando. Sofri um acidente de moto, quebrei os 3 metacarpos, mas já estou melhor. E agora eu cancelei 4 shows, foi muito difícil, mas agora eu tenho um retorno, né, com um show já marcado. Então, meu jab 1 é poder já pensar esse vídeo comunicando às pessoas que eu vou voltar, sabe? Eu vou voltar com tudo numa noite, trocar house. Só que eu também não queria fazer, tipo, essa lógica triste. Ai, gente, fiquei doente, por isso eu sumi. Eu queria, tipo assim, sentir a minha falta. Eu tô de volta e já tem um evento para vocês irem me ver tocar. Então, acho que a minha ideia de fazer um vídeo mais descontraído foi, tipo, pensando nesse conceito, né? Eu não gravei ainda o vídeo porque eu não tinha fone de ouvido, mas eu quero gravar o vídeo e mandar para vocês. Lá na minha postagem eu coloquei a arte do evento já. Então, eu já tenho ali uma fonte, cores para utilizar. Então, a ideia é fazer um vídeo bem interativo e rápido, porque já tem a festa, as pessoas vão já comprar o ingresso, né? Mas o que eu quero tem a festa, mas vai ter eu voltando, né? Então, vão ser 3 DJs nessa noite,
Mas para mim é especial porque eu vou estar voltando, né? E os outros DJs vão estar só seguindo as suas carreiras normais, né? Perfeito, obrigado, Lupita. Agora a Natália pediu já para fazer a primeira intervenção. Por favor, Natália. Pensando nesse conteúdo mais dinâmico e talvez até aproveitando a questão de memes e tudo mais, sabe aquela novela que ela fala, vocês sabem o prazer que é estar de volta? Abre isso como um gancho no vídeo e aí na sequência já vem de atrás, tipo assim, Lupita, e aí já vem os letterings com suas múltiplas facetas Legal. e destacando todos os seus as suas nuances também enquanto DJ, tipo as participações em grandes eventos, em festivais, o que você fez até agora. E aí, tipo, vem com o CTA final para rematar tudo isso, falando a data do evento, local, a hora, enfim, ingressos disponíveis e tudo mais. Eu acho que dá para ir algo para esse sentido. Em relação a comunicar isso, já pensando numa estratégia tipo de vamos dizer, continuidade, constância, eu já pensaria em conteúdos tipo, em que eu mostro desde que esse tempo que eu saí, já que você não quer mostrar a história triste, vamos focar então na busca por repertório, sabe, por qualificação, tipo, por aperfeiçoamento, entendeu? Então, traz esse conteúdo, tipo assim, de bastidor, da sua construção, de repertório em si, do que te influenciou nesse tempo, os eventos que você foi, que você participou, entendeu? Eu acho que isso é muito válido também. E aí, a questão também, por exemplo, às vezes posta uma música, mas não posta a música em si, deixa, tipo assim, perdão, gera uma expectativa no sentido que vem por aí, sabe? Qual vai ser o próximo LP que ela vai fazer, enfim. Então, pensar nesse tipo de conteúdo, né? E aí, depois você vem com a sua divulgação no evento, vem que, tipo, define para mim, pega a prova social, define para mim o que você achou do show da Lupita, sabe? E aí, tipo, as pessoas falam assim, é sensacional, maravilhoso, e, tipo, depois faz um compilado com todas essas palavras, entendeu? E usa também isso para portfólio, enfim, eu não sei como contrato, a verdade é essa, mas eu já estou pensando nessa escalabilidade de conteúdo. E aí, isso é só o início, entendeu? Daí dá para a gente trabalhar 1000 coisas que a gente vai evoluindo ao longo do curso. Ainda bem que não tem ninguém do lado dela, lá para ela dar uma mãozada, né? Perfeito. E interessante, ó, quantos jabs a Natália deu aqui, e pelo que eu vi, alguns ali tem uns ganchos de direita também, tem uns white ropes também que ela ofereceu ali. Então, só depois pegar essas dicas e verificar como. Alguém mais quer fazer um comentário aqui no jab da Lupita? Eu até te peço desculpa, Natália, que eu acabei abrindo o microfone sem querer aqui. Na verdade, você falando, me veio aquilo de um tom misterioso, para ela trazer também esse ar de mistério. Quando ela falou tudo isso, me vem como se fosse uma fumaça, algo escuro e vindo com algo claro, iluminado, cheio de vida, sabe? Tipo, o que está acontecendo, o que está vindo, entende? Tipo, numa pegada bem... eu não acompanho o ritmo das suas músicas, mas a fim de dizer, o que essa música traz? Como que essas pessoas dançam? Qual é a energia? O que você sente? Põe isso na tua apresentação. Ok. Quem mais? Obrigado, Érica. Até pegando esse gancho de sair, eu lembrei da Marilyn Monroe no Diamonds Are Your Best Friend. Tipo, ela saindo, descendo, uma coisa bem luxo e tudo mais. Perfeito. Você viu, né, Lupita? Quanto que de jab de conteúdo estou ofertando aqui. O interessante no caso da Lupita é que ela desenvolveu um pouquinho o jab dela e ela mesma colocou uma questão de repente, da falta de recursos, como que ela quebraria, né? A questão de usar a própria TV como iluminação. Então, essas são algumas ideias que você utilizou, que na produção, porque assim, muitas vezes, já vou entrar um pouco na área do Herbert, né? Na produção de vídeo, de conteúdo. Eu tenho uma ideia, quero produzir, mas eu não tenho os recursos, eu não tenho o cenário. A Lupita deu algumas sugestões.
eu não tenho recurso, eu invento, eu improviso, uma televisão, eu não tenho um cenário, então eu me transformo no cenário, né? Construir esse processo. Esses são alguns desafios bem interessantes que a gente tem, e no caso da Lupita, o que eu acho uma das coisas que eu acho que é a potência dela, é que é você mesmo. Ou seja, falar da Lupita é ser Lupita. E, por final, uma observação que eu trago é justamente como a Lupita tem um monte de personas e atividades, quando a Lupita toca, não é mais uma DJ. É o evento. A Lupita é o evento. Eu tenho um setlist com 3 DJs, mas nele eu tenho a Lupita, né? Então, quando a Lupita toca, ela é o evento. E você desenvolver esse olhar é uma construção muito importante, tá? Então, pensa no teu débito justamente como isso. Ok, você vai no Lollapalooza, show, o setlist tem N pessoas lá, mas pode ter certeza que tem alguns que são os principais. Pois bem, que a partir de agora você comece a construir o seu conteúdo e a sua brand persona para que você seja justamente a cabeça da lista do processo. Joia? Temos aqui duas intervenções, solicitações. Da Lupita e depois da Isa. Eu só ia comentar isso mesmo. Obrigado, gente, que vocês trouxeram. Acho que é esse desafio mesmo, de fazer essa volta, mas trazendo esse mistério. E eu achei isso legal, né? De pensar esse mistério, de propor. E assim, gente, tem um vídeo no YouTube de 10 horas que é tipo assim, telas coloridas brilhando. Eu coloco aquele vídeo lá no fundo e gravo ou o celular na frente, porque daí parece que o fundo tá mudando de cores várias vezes, ou tipo assim, a tela mesmo de fundo, sabe? Aí tem uma cortina, uma bandeira que dá para pendurar, tem o leque que causa o efeito, entendeu? E tem a ring light que dá para colocar várias cores nelas, então vou usar essas dicas de vocês para gravar esse vídeo, editar e colocar lá até domingo, pensando essa ideia aí do Jab, né, como vaca roxa. Eu quero que esse vídeo já seja um vídeo tipo de vaca roxa, no sentido que o show tem a artista nacional que vai vir, que é a DJ Sammy Dreams. Então, ela é o foco da noite. Mas, para além dela, tem eu. E se tem eu, né, eu também tenho que aproveitar e fazer disso o evento também. Então, já anotei as dicas e agora vem a parte de produzir, editar e postar para vocês verem. Obrigado. Isa, tinha falado do pedido à mão antes? Na verdade, foi mais um comentário. É que eu lembrei, pegando o que a Nath tinha dito sobre memes, também tem o meme da Gretchen, que a gente tá super pra surfar, porque é muito o nosso público, eles gostam desse meme. Então, assim, até pegar, tipo, tem eu, acabou, eu sou o evento. Dá pra colocar em alguns momentos, assim, utilizar esses memes como postagem mesmo, até pro futuro. Tipo, em outros eventos que você for, ou algo assim, acho que dá pra brincar muito com o humor. Porque, enfim, é o que pega o público. Eu acho que super funciona. Natália, por favor, obrigado. Isa? Só para fechar, 2 pontos. Primeiro, levando em consideração que você falou que vai ter a outra DJ nacional, enfim, todo Oscar também tem prêmio de atriz coadjuvante, então é isso. E aproveitando também, outra coisa que eu sugiro é no sentido de, tipo, gravar a mesma frase em ângulos e ambientes diferentes. Para o que for na edição, você brinca com essas trocas de cenário. Então, dependendo a cada 3, 5 segundos, você coloca um ângulo diferente com a mesma frase, enfim, com a frase que complementa, e aí isso gera quebra de expectativa e de padrão no vídeo que as pessoas estão assistindo. Ótimo. Fantástico. Lupita, tem bastante coisa para fazer, né? Ok, a gente vai partir agora, então, para o caso da Alana, né? A Alana, ela traz um aspecto bem interessante, o desafio do perfeccionismo, né? Se o Herbert trouxe justamente, a gente tinha nele, o de vender o intangível, a Lupita traz justamente como começar sem recursos, etc. O que a Alana traz para a gente é justamente a questão do perfeccionismo, né, Alana? A gente vai entender disso um pouquinho já, porque a Alana vai apresentar o projeto. 1 minuto, Alana, você apresenta o teu projeto e qual foi o jab que você lançou, por favor. Isso.
No meu caso, eu sou da área de massoterapia. Hoje em dia eu estou trabalhando numa empresa, só que o que faz meus olhos brilhar é poder servir e trazer o bem-estar. E num mundo que está todo mundo corrido, cansado, o que eu estou tentando colocar em prática é um spa, ou um ambiente, mas como eu ainda não tenho os recursos, eu estou entre ir com sociedade, ir com investidor, ir sozinha, mas ir, né? O negócio é não ficar. E aí, o que eu propus ali foi tipo um vídeo de apresentação, né? Tipo assim, na correria do dia a dia, um ambiente, eu coloquei oásis urbano, né? Que seria um lugar de refúgio, e justamente isso, trazer um lugar onde a pessoa possa. Às vezes eu vejo que não é nem a massagem em si, é a conversa. A pessoa quer vir, quer conversar. Então, é isso que eu estou tentando. E também, além do mercado ter bastante, né? Às vezes eu não vou conseguir competir com uns espaços que já tem um lugar muito amplo. Então, como eu vou me colocar? Mas é mais nessa área mesmo de prestação de serviço. Érica já vai abrir a fala, então, por favor, Érica. O que eu, aproveitando o gancho seu, Alana, onde você fala da quantidade de pessoas, aí eu ia trazer uma provocação, na verdade, peço desculpa. O que você vai entregar de diferente? Pois é, boa pergunta, né? Eu acredito assim que o meu trabalho é bom, mas eu sinto que as pessoas veem mais pela conversa, é por ter alguém para ouvir. E eu falo assim que é um serviço onde é difícil que a pessoa saia reclamando, porque todo mundo vem já muito carregado e sai leve, digamos assim, né? Então, assim, enquanto ao serviço e a qualidade, ok. Só que eu tô realmente pensando nisso, né? O que é que vai ser o meu diferencial? O que é que eu vou. E eu gosto mais da área de relaxante, porque hoje em dia a gente fala massagem, mas tem drenagem, tem redução de medidas, tananana, mas eu mesmo me identifico mais com o relaxamento, sabe? Eu falo assim, vendo, né, o que a gente estudou da matéria, eu falaria assim, eu penso que você teria que focar na diferença, que seria a vaca roxa, não é isso? Isso. Ok. E aí, daí a gente fazendo isso. Qual é a tua proposta de entrega de valor para o seu cliente? E só você sabe fazer, só ali ele vai ter. E aí acaba caindo também no aspecto que eu falei para a Lupita, do soul, o sentimento, explorar o sentir. Como que você passa isso para o seu cliente daquilo que você está entregando? É isso. Ok. Aqui temos a Natália e a Lupita na sequência. Natália, por favor. Pegando o gancho da Érica, né, dessa questão de trabalhar no diferencial, nichar seu produto se você tiver interesse. Por exemplo, atende pessoas que têm fibromialgia. Então, aí vai e nicha o seu público focando, tipo assim, que você faz massagem, porque as pessoas que têm fibromialgia, elas sentem muita dor. Então, aí a sua massagem viria como um diferencial para relaxar elas a ponto de amenizar a dor que elas sentem. Então, talvez pensar numa abordagem assim, e aí você consegue evoluir a sua diferenciação. Outro ponto também que eu acho relevante em questão de massoterapia é a entrega do over delivery. Tipo assim, a pessoa, quando ela vai para fazer massagem, ela pensa apenas, eu vou deitar na maca e vou fazer massagem. Mas, tipo, eu já passei por uma experiência aqui em Cuiabá, onde a massoterapeuta, tipo assim, acaba que não é um over delivery dela, porque ela tornou aquilo padrão. Mas, tipo, você chega, você tem um escalda-pés, enquanto está fazendo escalda-pés, ela te prepara um chá, todo artesanal na sua frente, coloca com florzinhas, ela coloca flor no escalda-pés. Isso ela fazendo a massagem em casa, né? Que ela foi até a minha casa. E aí, tipo assim, aí ela vai e parte para a massagem, e, tipo, a massagem, ela te proporciona também questão de ventosa terapia, ela analisa, né? Faz todo o estudo do que você precisa, e aí ela te fala, eu acho que aqui a ventosoterapia vai ser mais eficiente do que a massagem. Enfim, tem o tipo que aborda, né?
E aí, acaba que, querendo ou não, você se sente cuidada, você se sente valorizada. Independente do valor que você está pagando, tipo, você não esperava viver aquela experiência. Então, é justamente o que a Erika pontuou, a experiência do usuário. Como eu consigo tornar a experiência do meu usuário mais rica e prazerosa, ainda que eu esteja dentro de um ambiente que eu estou locando sala, ainda que eu esteja dentro de um ambiente que tenho uma sociedade, mas, tipo, tornar você o diferencial. E partindo disso, também partindo para uma escalabilidade do negócio, a partir do momento que, por exemplo, você define um nicho e você se torna referência naquele nicho, por que não vender cursos para outros massoterapeutas? E não pensar num curso, tipo, eu vou vender o corpo inteiro, vou ensinar ele a fazer para fibromialgia. Não, pensa, tipo assim, movimentos para as mãos, movimentos para as pernas, sabe? E aí você consegue, tipo, ter vários produtos para trabalhar várias coisas, enfim, vender também curso online, por que não? Então, acho que abre um leque de oportunidades, né? E sim, eu falo bastante com as mãos. Obrigado, Natália. Lupita, agora, por favor. Eu fiquei aqui pensando muito nisso também que a Erika trouxe no sentir, né? Então, acho que nesse conteúdo do vídeo que você quer fazer, se for um vídeo de apresentação ou um vídeo de só situar as pessoas do que você faz, porque é diferente, né? Se é um vídeo que é só, tipo, olha, eu faço isso, se você quiser, você pode contar, ou, tipo, descrever como é a situação, né? Então, acho que pelo que eu vi do roteiro, é um vídeo que você quer só falar o que você faz para a pessoa vir. E na sua fala você trouxe para a gente, né, que a pessoa vem e volta mais leve. Então, acho que é legal também pegar isso do que você trouxe para a gente, né? É a conversa, é a escutativa, é a troca que acontece, e a pessoa tem a oportunidade de sair mais leve depois do atendimento, enfim. Então, acho que é legal pegar esse movimento do como ela chega e como ela vai. Para esse tipo de vídeo que você mencionou, que aparentemente é um vídeo só de apresentação do que você faz. Mas aí eu acho que para os próximos, como elas trouxeram, vale explorar também essa possibilidade desse roteiro mínimo. Claro que a gente tem que deixar também a surpresa para a pessoa quando ela vai, né? Mas eu acho que é legal também descrever um pouquinho como é o atendimento. Eu acho que ficam 2 tipos de conteúdos interessantes para esse movimento que você trouxe de você atendendo diretamente as pessoas. Obrigado, Lupita. Por favor, agora, Isa. Pensando no que você falou sobre você ser CLT, né, e na ideia que a Nath tinha comentado, às vezes o seu público está mais próximo, se for CLT, por exemplo, também, você falar que às vezes a pessoa não tem tempo de relaxar porque trabalha na escala 6x1, e aí você pode falar que às vezes, não sei como é que é o seu serviço, você pode ir na casa da pessoa, por exemplo, esse seria um diferencial. E que pode atender ela também. Então, assim, é um público que está mais próximo de você, que às vezes você consegue ter esse contato maior. Então, esse nicho poderia ser também para quem está próximo de você. E eu gosto muito das ideias que a Lupita deu, já imaginei até um vídeo, tipo, você gravando um dia com você, sabe? Aquele tipo, arrume isso comigo, mas no caso tem uma massagem comigo. E aí é um dia com você, e a pessoa recebendo massagem, como ela entrou e como ela saiu. Acho que são ideias muito boas também. Então, assim, eu nunca fui muito a favor desse negócio de atendimento a domicílio, eu, particularmente. O que eu tinha pensado de diferencial para o ano que vem é atendimento em empresas, por exemplo, no horário do almoço, e com a maca, entendeu? E o patrão paga, tipo, 15 minutos, 30 minutos para os funcionários, tipo, fechar com empresas específicas. Eu não quero sair rodando a cidade toda, gente. Sim, é algo assim, um pouco pontual, entendeu? Por exemplo, uma empresa, por exemplo, sei lá, Toyota, vou dizer, né? Contrata uma vez por semana massagem para os funcionários, entendeu? Algo nesse ramo, por aí. Ok. Eu acredito que a Lana teve uma chuva, uma inundação, uma enxurrada de possibilidades com o Jeb. Eu vou fazer alguns apontamentos aqui, também como eu fiz para o Ebert e para a Lupita, vou direcionar para você, Ana. Primeira coisa, eu vou perguntar para todos, e é assim, direcionado para você principalmente. Uma marca, ela nasce quando a loja abre ou quando o cliente está buscando a solução. Né? Ou seja,
sua massoterapeuta, a sua empresa, o seu oásis urbano, ele vai acontecer quando você abrir a loja ou ela já está acontecendo porque os clientes precisam e buscam esse serviço, né? Entendeu? Ou seja, você não precisa necessariamente ficar esperando o momento ideal, o local ideal. De repente, se você for abrir um pouquinho, ampliar, você já está no local ideal. Apenas precisa construir a oportunidade para que ele se transforme naquilo que você quer. Eu falo porque eu conheço especificamente a Alana. A Alana, ela é gerente de uma empresa na área de bem-estar masculino, em Palmas Tocantins. Para quem eu prestei serviço justamente presto, estou prestando ainda até fevereiro, a gente está junto, serviço de consultoria de marketing. E, de repente, é justamente assim, olhar e ver como isso processa. Porque uma coisa é um mercado que a gente chama do bem-estar de uma maneira geral. Ele está crescendo, mas o bem-estar masculino ele está se desenvolvendo. Enquanto o feminino está lá, anos-luz na frente, o masculino está se desenvolvendo. E quando você traz essa proposta do oásis urbano, né, é um conceito, o próprio nome diz. Se você não registrou, depois conversa comigo para a gente registrar para ontem. Porque o nome é muito isso. A gente está em São Paulo, o que você busca? É um oásis urbano, né? Quem está no dia a dia, na correria, não quer um momento, um espaço, 1 metro quadrado que seja, que te tire do teu ambiente, etc. Inclusive, esse 1 metro quadrado, ele pode ser 1 metro quadrado que você leva para as empresas para viver essa experiência. Então, o desafio é justamente não esperar que tudo esteja ideal para acontecer, mas ver como você pode, com o que você tem, fazer as coisas acontecerem, né? Vamos trazer o exemplo criativo da Lupita. Põe a televisão com o cliente atrás, joga a televisão para frente, põe ela do lado, ou seja, ampliar. Mas o mais importante é que a tua marca projeta, ela tem um conceito aplicável, etc. E o teu desafio para o exercício é justamente aprimorar esse jab que você propôs com as inúmeras sugestões aqui e começar a construir isso. Ok? Alguém quer fazer uma outra observação? Sérgio, no caso da Alana, pontuar uma especialidade para chamar bastante atenção, sei lá, pontuar que ela uma dor, a pessoa tem uma dor específica em algum local no joelho e ela, claro que ela não vai ser assim, mas ela pontuar uma especialidade, que ela consegue tratar tal questão com qualidade. Isso também chamaria atenção para ela? É uma possibilidade. A gente chama isso no mercado de diferenciação, de segmentação. Diferenciação. E aqui, por exemplo, no mercado que ela se encontra, ela está hoje em Palmas Tocantins. A gente tem um universo... Eu tenho dados específicos da cidade, né? 300 mil habitantes, onde classe A e B, vamos colocar, a gente tem em torno de 8 a 11 mil famílias, né? Pessoas que estão lá na classe A e B, onde tem acesso fácil a isso, pagariam por um valor X que vale a pena por uma sessão dela de 45, 40, 50 minutos. Então, para esse segmento, ela não precisa, nesse momento, se diferenciar, né? Eu posso abrir meu leque, olha, eu ofereço isso. E aí você vai conseguindo. Num mercado muito mais competitivo, a diferenciação, a segmentação, elas são fantásticas. Se a Alana embarcar na ideia da Isa e do Ebert vir para São Paulo, é um mercado competitivo, então ela vai precisar justamente se especializar num ponto para atender isso. Foi daí até que eu pensei, porque eu tinha uma dificuldade em casa, minha mãe tem idade, tinha uma questão de dores nas pernas assim, que fui em 500 médicos e ninguém resolvia, e aí pesquisando eu li lá, clínica de dor. Falei, clínica de dor, o que é isso aqui? Aí me veio a curiosidade de tentar entender que era aquilo, liguei, fui atrás, e o cara tem lá um monte de especialista em joelho, em cotovelo, e sei lá o que, não sei o que, e resolveu o problema da minha mãe. Quer dizer, chamou minha atenção o nome, entendeu? O nome, da forma de divulgar aquela questão. E no final das contas, foi uma solução de fato. Nós vamos ver nos próximos módulos, a gente vai passar justamente para, primeiro, identificando, hoje, nós estamos reprogramando o valor dos seus serviços, dos seus produtos. Semana que vem a gente vai começar a falar de audiência, de público-alvo, e ao longo dos próximos módulos, nós vamos começar a alinhar esses elementos, público, o serviço ou produto, a adequação, como eu posso melhorar esse produto, como eu posso vender melhor esse produto ou serviço, como eu saber se que esse serviço está sendo, de fato, bem
oferecido ou não. E tudo isso que a gente está falando vai sendo um processo de construção. Eu estou falando isso por qual motivo? Você trouxe agora aqui, quando a gente, Marcelo, só fala, quando nós olhamos para o cliente, né? E descobrimos possibilidades de serviço ou produtos específicos com o cliente. Retomando o que nós vimos com o Kotler, quando ele traz lá, que é justamente hoje, se antes o marketing era você criar produtos e jogar para a equipe de vendas vender, hoje nós estamos, o marketing hoje ele está na fase de cocriação. Então, ou seja, se existe uma demanda, seja para relaxamento, seja para dor, seja para massagem, seja qual for, justamente aí na interação com os clientes, seja de maneira corporativa, individual, familiar, você vê que serviços que de repente vão se alinhar melhor com o teu perfil, com a tua marca, com a tua comunicação e assim por diante. É isso. Porque uma coisa que a gente vai ver daqui um pouquinho, já no módulo 2, quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. Né? Então, a Lupita é DJ. Show! Lupita, vou contratar você então por uma boda de 50 anos de casamento. Pode? Pode. Por que não? Por uma boda de 15 anos, uma festa de 15 anos, beleza. Por um batizado, ok. Ela pode ser DJ em qualquer lugar, mas onde ela vai ter justamente um valor dela, do serviço, identificado com a personalidade e com o serviço que ela oferece. Né? Ela vai competir com quantas pessoas fazendo batizado e quantas pessoas ela fazendo justamente festas para grandes pessoas, grandes espaços. Então, é essa construção que a gente vai ver ao longo do processo. Né? Hoje estamos pensando o valor. Na próxima semana a gente começar a pensar em cliente, em perfil de cliente, em perfil de mercado. E aí, como aquele valor que, no princípio, eu vi, ele é percebido pelo cliente. Ok? Gente, caminhando para o final, eu quero trazer alguns aspectos aqui importantes. O que nós falamos para o Herbert, o que nós falamos para o Lupita e o que nós falamos para a Lana, ele vai servir para todos vocês, porque são justamente maneiras de como vocês vão lidar com os desafios que vocês têm na sua marca projeto, diante do desafio maior, que é zero recurso, e é como vocês vão produzir alguma coisa. E a ideia é o seguinte, até domingo vocês vão ter que produzir alguma coisa. E aí o que eu faço? Pega o celular, faz o roteirozinho, pega as ideias que eles deram e se virem. Vocês vão justamente produzir alguma coisa e entregar. Porque é assim que você vai começar produzindo e fazendo. Pode usar o chat GPT, o Gemini, o que vocês quiserem. Não importa. Se você usando a ferramenta, é para ser ferramenta para te ajudar. Você é estrategista, vocês estão se construindo como estrategistas. Eu não quero aqui, meu objetivo não é que vocês sejam especialistas em edição de vídeo, de áudio, etc. É a ideia que vocês vão trabalhar, elaborar dentro do contexto cada vez mais amplo. Agora, sobre produto, serviço e valor. Semana que vem a gente vai incorporar cliente, mercado, segmentação, e assim a gente vai ampliando isso. Tá? 3 pontinhos para incorporar nisso. Explorem o processo e não apenas o resultado. Isso eu trago do Herbert, né? Ele trouxe essa fala, resultado. Não, o processo para ele é muito mais importante mostrar não o vídeo pronto, mas sim o processo que ele desenvolve para conseguir produzir aquele vídeo com qualidade e gerar o resultado que o cliente espera. Criatividade da Lupita. Eu não vou ficar esperando, né, ter tudo o que eu preciso, não. A criatividade ela vai provocar em vocês olhar do lado e, peraí, vou mudar essa câmera, colocar esse ring light, etc., o cenário, ou até mesmo a conversa. Por que eu preciso aparecer? Eu não posso usar um chat GPT para me mostrar? Eu não posso usar um texto, um lettering rolando rápido, repetindo frases? Explorar a criatividade de vocês nesse jab. E, por final, o que eu trago lá da Lana. Não esperemos o cenário ideal. Primeiro a gente começa e depois a gente melhora. E aí, por final, aquela frase, né? O feito é melhor que o perfeito. Isso você já deve ter visto. Mas o importante é que isso é válido quando você tem a intenção. Estratégia significa justamente o quê? Vocês primeiro têm um propósito e um objetivo. E que ações que vocês podem desenvolver para atingir esse objetivo? N caminhos. E é isso que vocês vão encontrar ao longo desses próximos dias.
Ok? Perguntas, colocações, dúvidas, sugestões para a gente fechar o nosso encontro de hoje? Esqueci de levantar a mão. Mas a ideia é a gente colocar o vídeo para a gente falar como continuação para o outro jab, né? Ou era a gente colocar para as pessoas verem resultado? É como se vocês fossem publicar. Ah, porque eu já pensei em já lançar nas redes sociais também, assim, se eu gostar muito, né? Claro. Critério. Já pegar e A lançar. Madeira está testando, perfeito. Olha lá, você está construindo avião em pleno voo. Não tem Tá, problema tá. nenhum. Inclusive, Não, é bom sim, pra gente eu fiquei pensando, conhecimento, né? pensando nisso, assim, porque a festa é literalmente no outro sábado, né? Então eu tô realmente nesse time aí para poder fazer Então, esse pronto, engajamento aí já lança aí, babado. produz, ouve os comentários dos colegas, vai aperfeiçoando durante essa semana. Semana que vem você publica já. Ok? Aqui. Mais alguém quer falar? Então, perfeito. Quem ainda não postou o Jab, não tem problema nenhum. Posta, mas já vai desenvolvendo ele, a gente pode ir comentando. E eu vou deixar como último, já está marcado como último dia para esse módulo no domingo. Então, vocês têm até domingo para publicar esse conteúdo, tá? Aprimorado assim por diante. Olhar os jobs dos colegas, dos participantes, é interessante. Vocês podem justamente ter mais insights. E aí, eu vou abrir para vocês na sexta-feira à noite já. Na sexta-feira eu vou abrir o módulo 2 para vocês já começarem a estudar, a ler e se preparar para a aula de segunda. Eu quero ter um feedback rapidinho de vocês. Os conteúdos oferecidos. Eric encontrou em dificuldade alguma coisa, né? Ela postou para mim. Alguém mais postou, encontrou alguma dificuldade, conseguiu acessar o material? Eu só vi que os livros são para a gente comprar, né? Os links dos livros. Eu acho que são recomendações possíveis. Eu achei que eram PDFs, aquela muito costume de estudante, né? Mas eu vi que também teve o artigo, né? Mas eu achei que o livro fosse tipo assim um PDF que você pode acessar e ver. Foi só uma questão minha, mas eu também Não, entendo sem que dúvida. tem esse rolê de direitos autorais. A minha intenção é até, né? Seria até justamente disponibilizar os PDFs para vocês, porque eu tenho eles. Mas, infelizmente, por uma questão da própria plataforma, eu não posso fazer isso, porque eu infiro na questão dos direitos autorais. Sim. É da mesma maneira que eu estou usando a imagem de vocês aqui, depois eu extraio ela para fazer um vídeo do curso para vender curso. Então, ou seja, como todos somos criativos aqui, boa parte de nós somos criativos, trabalhamos com a indústria criativa, o direito autoral, ele é importante. Mas a minha intenção, enquanto educador e humanista, seria justamente disponibilizar isso de forma anárquica, né? Praticamente assim, gente, ó, tá aqui os links dos PDFs. Não comprem do Jeff Bezos. Eu não cheguei a pesquisar, tá? Mas na Academia Edu, pelo menos alguns conteúdos da faculdade, quando eles disponibilizam link, e às vezes tem que comprar, às vezes quando eu faço pesquisa na Academia Edu, eu consigo baixar. E tem lá disponível. Eu não cheguei a olhar esses de agora. Eu vou dar uma dica para vocês que eu tenho usado já tem quase 2 anos, né? Eu sou um usuário, como posso dizer assim, hardcore de inteligência artificial. Consumo, assim, horas por dia, não é coisa pouca, é muita coisa, porque ela me traz muita produtividade. E uma coisa que eu tenho feito é justamente assim. Vou dar um exemplo. Gemini, boa tarde. Eu estava estudando sobre a vaca roxa do Seth Godin e eu não entendi muito bem o conceito XYZ. Né? Você pode me detalhar um pouquinho mais do que ele resume, do que ele trata, resumindo os capítulos dele para que eu possa compreender melhor? Ele faz isso. Né? Então você consegue, não precisa ler o livro todo, ele vai te extrair para você. Se você conseguir o print da tela, do sumário dos livros e o autor, ele também consegue resumir para você. Você pode pedir para resumir capítulo por capítulo, ver qual que é interessante, e aí você desenvolver. Até mesmo porque eu falo enquanto eu também sou sócio numa editora, e se vocês observarem boa parte dos livros que a gente compra, né? Muitas vezes você vai ler 2, 3, aqui atrás de mim tem um monte de livros. As pessoas, você leu tudo isso? Não, eu não leio, eu continuo lendo. Por quê? Eu uso como referência, eu abro o sumário, vejo o que eu quero e vou ler naquela parte específica. Então, veja o sumário de um livro, vê o que te interessa ali mais específico e vai dar uma consultadinha no ChatGPT, no Gemini, no Copilot, que é da Microsoft. Também tem outros chineses também que são muito bons. Então, explorem. Usem isso a favor de vocês em termos de ganhar tempo também, tá?
Pessoas, então eu agradeço muito a presença de todos vocês. O vídeo está gravado, está sendo anotado e transcrito. Amanhã ele vai estar disponibilizado para vocês lá na nossa plataforma, tá? Um abraço, beijo. A gente se vê na segunda agora.